Só alisar, tá? Deu, pode ir. Tá. Do zero de novo. Com o escape aberto. A gente vai vir em arquivo. A gente pode tanto em abrir recente, que vai ser as últimas três coisas que a gente. Os últimos três arquivos. Ou a gente pode em abrir. A gente vai na área de trabalho, que é onde está a nossa pasta de design gráfico. Vamos abrir ela. E aqui a gente vai abrir a logo, que a gente fez na segunda aula. Vamos vir em arquivo, abrir de novo. A gente vai pegar o trem para carregar. E vamos vir de novo em abrir. E a gente vai selecionar o bug. Léo, só antes de continuar, contextualiza a Thaís que ela acabou de chegar na sala do que a gente está fazendo agora, que é para ser o trabalho Uhum. final. Bom, a gente vai pegar todos os três arquivos, o Instagram, o trem e o nosso banner, e a gente vai juntar os três e fazer um design final. Bom, eu já abri os três, vindo em arquivo, em abrir, daí a gente vai na pasta, que a gente salvou os arquivos, abrir um por um, como tu pode ver aqui, tem os três arquivos. A gente vai deixar no arquivo do trem, abrir ele, vamos em arquivo, propriedade do desenho, igual a gente fez para botar em modo paisagem. Vai abrir essa tela. A gente vai vir aqui ó, em largura, a gente vai aumentar essa largura. Vamos botar, tá 397, vamos botar 597. Quando a gente fechar ela, ela vai atualizar, vai ficar maior. Como o trem, como a gente agrupou todo o trem com o Ctrl G, se a gente quiser pode desagrupar ele, se quiser mudar a cor, mas a gente vai manter essa cor. Bom, agora a gente vamos adicionar o logo do Instagram ao trem, para fazer como se fosse um trenzinho no Instagram. Primeiramente, a gente vai no arquivo do Instagram, selecionar todos, arrastando o mouse, com a ferramenta de seleção, apertando com o direito, e a gente vai vir aqui em agrupar. Vocês podem ver que viram um item só. A gente vai pegar esse item, a gente pode vir aqui em copiar, Ctrl C, vamos vir no trem e colar, com Ctrl V. Vocês podem ver que como a gente não botou nenhum fundo nele, ele está transparente. E isso vai ser importante pra gente. Agora a gente vai segurar o Shift, diminuir um pouco. Assim a gente vai poder colocar no trem para fazer como se fosse a marca do trem. A gente pode colocar em qualquer lugar que a gente ache melhor. Colocar aqui. Bom, mas como nosso objetivo é o design, a gente vai tentar deixar um pouquinho mais bonitinho. O, a, a imagem o logo do Instagram ficou legal aqui, mas aquela palavra Instagram aqui não tá muito legal. Então a gente vai vir aqui, com o direito, a gente vai desagrupar. Daí vira três objetos separados. O Ctrl a gente pode dar um zoom. Esse Instagram, a gente tem duas opções. A gente pode aumentar o tamanho dele, colocar aqui do lado, ou a gente pode simplesmente tirar ele, porque basicamente todo mundo conhece o símbolo do Instagram. Então, não precisa necessariamente da palavra. Aqui, eu vou deixar. Não, vocês podem escolher se querem deixar ou não, se gostarem mais, se combinar. Vou diminuir um pouquinho. Bom, e agora para o banner, a gente vai criar um vagão do trem. E nesse vagão, ele vai carregar o banner. Para criar o vagão, vamos na ferramenta de retângulo. Vamos criar aqui um. Vocês podem ver que até que está com uma cor diferente, a gente já muda. Esse tamanho tá legal. Sempre alinhando, deixando alinhado com a régua.
Vocês podem ver que ele já alinha sozinho com os pontos. A gente tira a régua. Na verdade, vamos colocar ela aqui para alinhar o chão. E agora a gente vai fazer as rodas. Tem os dois métodos, cortando e depois colocando a roda, ou só colocando ela por cima. Eu acho mais bonito quando a gente corta e coloca a roda. Vai ser o jeito que eu vou fazer aqui. Se vocês gostam mais do outro jeito, não tem problema. Vou fazer um pouquinho maior a primeira, para poder cortar. Dá um Ctrl C, vamos copiar, colar. Aquele esquema que eu já mostrei para vocês, deixar retinho aqui em cima, deixar uma em cima da outra, deixar alinhado. Segurar o Ctrl para arrastar, para nunca perder o mesmo nível. Colocar aqui, segunda roda. Agora a gente vai selecionar o vagão e a roda usando Shift. Selecionamos dois. A gente vai vir em caminho, diferença. Daí cortou. Vamos fazer isso de novo com outra roda. Shift, selecionar os dois, caminho, diferença. Bom, agora que a gente já cortou as rodas, vamos vir na ferramenta de elipse de novo. Agora a gente vai criar as rodas. Dá um zoom para ficar mais fácil. A ferramenta de seleção, o seletor, para poder ajustar o tamanho. Vamos deixar alinhado no chão. Quando vocês põem o zoom, fica mais fácil de alinhar. Porque senão, quando está muito longe, ele acaba tentando alinhar sozinho e não fica no lugar que vocês querem. Agora, vamos copiar ele. Colar aqui. Alinhando o chão. Vamos tirar o zoom para dar uma olhada, se está legal. Ficou bem parecido, quase perfeito. Claro, se vocês querem fazer perfeito, tem que fazer com mais calma. A gente aqui não tem, a gente só tem 1 hora de aula. Só para poder comentar, gurias, vocês estão conseguindo fazer certinho? Porque se tiverem qualquer dúvida, podem levantar a mão ou abrir o microfone e comentar. A gente faz de novo, só pra gente saber se já consegue avançar. Eu só tô refazendo porque a minha roda ficou num tamanho muito estranho. Mas eu consegui tranquilo, só vou mudar o tamanho agora mesmo. Tá, tranquilo. E tu, Thaís? Tranquilo, então. Segue a ficha aí, lá. Vamos tirar o zoom. Agora a gente vai pegar o nosso banner aqui no Inkscape. A gente já pode até fechar esse aqui no Instagram. Pode deixar sem salvar. Vamos pegar o nosso logo. Vamos selecionar ele. Agrupar ele com direito e agrupar. Vamos copiar. E vir aqui no vagão. E vamos com direito colar. Bom, a gente vai ter que alinhar, ajustar ele para ficar dentro do vagão. Aqui a gente pode fazer de dois jeitos, para ficar um pouco mais divertido, por assim dizer. A gente pode desagrupar isso. Desagrupar, direito. A gente pode ou simplesmente diminuir tudo. Vamos selecionar o cachorro. Pode diminuir tudo. Só mudar depois a cor do fundo do laranja. Colocar um aqui. Ou o modo mais que eu acho que fica mais legal. A gente vai pegar só o cachorro. Selecionando só ele. A gente pode deixar ele aqui. Como se ele estivesse saindo do vagão. Só dar uma aumentada.
A gente pode dar o zoom para alinhar certinho. Essa parte do abril laranja. A gente pode tirar esse fundo. A gente pode vir no direito. Ah não, aqui tu aperta só delete no teu teclado. Vai apagar. Aquela parte a gente não vai deixar porque a gente pode mudar o fundo do vagão. A gente vai pegar a palavra aqui, de prevenção e crueldade contra os animais, dar uma aumentada, segurando o Shift. Vou abrir o laranja também, mesma coisa, deixar grande. E o objetivo é chamar a atenção. Bom, já que abriu o laranja, então a gente vai selecionar o vagão. Vim aqui embaixo em preenchimento, dá 2 cliques. Vai esperar carregar. A gente vai escolher aqui uma cor mais parecida com o laranja. Como é para alguma coisa mais chamativa, vou deixar um laranja bem vivo. Vamos ver aqui. Agora a soda. A gente tem duas escolhas. A gente pode fazer uma roda diferente com a cor das do trem, ou pegar a mesma cor. Se vocês não sabem o código da cor, o nome dela, vocês podem vir aqui na ferramenta conta-gotas, embaixo, apertar nela, vai mudar o mouse, como vocês podem ver. A gente vai vir aqui no vagão, vocês podem ver que o quadradinho ele vai mudando conforme a gente vai passando nas cores. Essa ferramenta é uma das mais úteis que tem quando tu não sabe o nome da cor, ou o número do código dela. Se a gente apertar com o esquerdo, ela vai automaticamente. A gente captura a cor. E agora a gente pode vir. A gente vai vir primeiro aqui, ó. A gente vai selecionar a roda primeiro, com conta-gota, e apertar na cor que a gente quer. Daí ela muda o preenchimento da cor. A gente vai vir com o seletor de novo, apertar, selecionar ele, vir no conta-gota e escolher a cor. Daí ele muda. Bom, agora vamos selecionar tudo, toda a parte do vagão. Vamos agrupar ele. Agrupar. Pra gente não perder, se a gente mexer, não perder os lugares deles, certinho. Vamos dar um zoom aqui, para deixar bem alinhado, colocar uma régua. Tentar deixar o mais alinhado possível. Porque um trem, eles normalmente é ligado por esse pedaço aqui. Então a gente vai manter a ideia. O vagão sempre tem que estar conectado no outro. O nível tá certo. Agora aqui no trem, eu acabei não gostando muito dessa cor. Ficou meio fraco, meio sem graça. A gente pode vir e desagrupar ele. Selecionar só o vagão, só o trem, o corpo dele. Em preenchimento, 2 cliques. Vamos colocar uma cor um pouco mais viva. A parte legal das cores é que tu pode brincar do jeito que tu quiser. Pode só vir aqui, vai arrastando, vai olhando. O que te agradar mais é o que conta. Já assim. Tem um pouco mais avermelhado. É só fechar a parte das cores. Bom, agora a gente seleciona tudo. Vamos agrupar tudo para fazer só um objeto, para nunca perder, eles não ficarem separados. Bom,
É claro que a gente podia botar muito mais detalhe. Se a gente quisesse fazer vários vagões, uma propaganda explicando ela sobre o mês Abril Laranja. O vagão, a gente podia ter feito só o Abril Laranja aqui, o título, nesse vagão com o cachorro. E no próximo vagão a gente colocava o mês de prevenção à crueldade. No próximo, o texto explicando. Mas tudo depende do que tu quer fazer. Bom, esse é o nosso projeto final, que era juntar os três, tá pronto. A gente pode, se a gente não gostou dessas fontes, pode sempre desagrupar tudo. Desagrupar esse aqui também, tá agrupado. A gente pode vir aqui, selecionar um seletor, esse abriu laranja, dá 2 cliques, selecionar tudo, bastante, aumentar um pouquinho, vou fazer uma coisa mais diferente, tá em 49, vou botar 56, um pouco mais. Vou selecionar tudo de novo, 2 cliques, vamos mudar a letra, assim, carregando. Vamos ver uma letra um pouco mais diferenciada. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho, segurando o Shift ou o Ctrl, se vocês preferirem mais. Dá um zoom aqui. Vamos colocar esse texto, selecionar ele, 2 cliques, selecionar tudo. Colocar ele negrito para chamar um pouco mais de atenção. Deixar ele ajustado. A gente pode também vir aqui no lado do lines, nesse alinhamento de texto. O que eu gosto muito é alinhar o centro, fica mais legal, fica mais bonito, dá um detalhe mais legal, que fica centralizado no vagão. E tá pronto. No final, vamos agrupar tudo. Selecionando tudo. Vem com o direito. Agrupar. Para nunca perder o nível. E tá pronto. Bom, como vocês puderam ver, ficou bem legal. As cores combinou bastante. E essa ideia de colocar o cachorro ali, tipo a patinha, parece que ela tá passando por cima do vagão. A gente pegou a imagem que parecia que tá fazendo isso, então ficou bom, bonito de se ver e bem estratégico. Uma coisa que vocês podem fazer é tentar usufruir bastante das imagens que vocês acham no Google. Tipo, a gente pegou uma imagem de um cachorro aqui e pegou um tema sobre o mês de prevenção à crueldade contra os animais. Mas, claro, que vocês poderiam fazer de outros temas, outros designs como um carro, por exemplo, ou fazer um livro. É que vai depender, né, da criatividade, do assunto, do que vocês têm interesse. Aqui a gente está fazendo para mostrar que vocês podem usufruir bastante mesmo das ferramentas que o software propõe e muito mais ainda do que o Google disponibiliza. A gente na primeira aula, ou melhor, na segunda aula, fez a criação do logo, depois a gente fez esse trem, né, o primeiro trem ali, e por fim o banner que tem o cachorrinho. Então a gente meio que se limitou a fazer isso e não dá pra acrescentar tanta coisa. Por exemplo, até daria pra botar o logo do Instagram acima da chaminé, como se fosse uma fumaça, talvez, não sei. Mas a gente tá meio limitado, só que para vocês, não, vocês estão livres a criarem o que tiverem vontade, sabe? A gente está tentando passar todo o conhecimento para vocês
E vocês conseguem fazer isso e bem melhor, muito melhor. Vamos ver. É só questão de treinar, praticar e com certeza mostrar isso para alguém depois, para um familiar, amigo, que seja. É legal, sabe? A pessoa vê que tu fez um design bonito, tu se sente gratificado com isso. Se sente feliz por ter feito algo que ficou bonito, algo que tu gostou de fazer, algo que tu acabou gostando de trabalhar com isso, sabe? E é bem esse o motivo por qual o software ele tem bastante funções. Ele tem diversas ferramentas que tu pode utilizar para o criador, podemos dizer, se sentir à vontade, tentar usufruir ao máximo a partir da imaginação, que é o principal critério para te poder fazer um design bonito. Mas a ideia do trabalho final era bem isso mesmo, de realizar e juntar tudo o que a gente fez para vocês terem uma noção de que tem como juntar as coisas, tem como fazer um design bonito. Claro que não está tão detalhado, até porque a gente teve pouco tempo, podemos dizer, 1 hora por dia, é pouco tempo para fazer um design. Às vezes, para detalhar só a roda, por exemplo, se tu quisesse fazer algo bem produzido, eu acho que é 1 hora tranquilo só na roda, sabe? Isso também vai depender da praticidade, do quão acostumado tu tá mexendo, mas com o tempo as coisas vão se tornando mais fáceis e vocês vão começar a utilizar os atalhos que o software propõe para vocês, que acaba ajudando muito na criação dos desenhos. Então a gente preferiu não utilizar tanto esses atalhos, porque senão poderia dar algum nó na cabeça de vocês. Então a gente estava mais utilizando os menus lá em cima que tem. Só que como vocês podem ver, Léo, consegue passar o mouse lá no caminho. Olha ali, ó. Do lado da união tem ali um atalho, ou até lá em cima, ó, converter em caminho, converter contorno em caminho. Tudo tem atalho. E quando tu começa a pegar a prática de mexer no programa, tu vai percebendo que esses atalhos vão te ajudar muito, porque economiza tempo e é prático de se utilizar. Claro que tu vai ter que decorar, mas não é obrigatório. Tipo, existem designers que não curtem muito usar atalhos pelo fato de que, olha, justificativa agora pensando, eu não sei, mas tem gente que não usa, que não prefere usar atalho, porque às vezes acaba se confundindo até, né? Acho que, sinceramente, eu que utilizo bastante o programa, de atalhos decorados na minha cabeça, só os básicos, assim, que seriam o Ctrl Z, Ctrl X e Ctrl V. E o Ctrl Z, X, C e V. Que é Ctrl S pra salvar. e Ctrl S para salvar, que seria o Z ali para voltar, Ctrl Z para caso tu erre alguma coisa, tu acabar voltando. O Ctrl C e Ctrl V para C para copiar, o Ctrl V para colar e o Ctrl S para salvar, basicamente. São os mais importantes. Vocês, com a prática, pega, sabe? É rapidinho. Mas eu acho que então, o trabalho ficou por isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem alguma coisa que vocês querem perguntar, deixo aberto agora o microfone para vocês falarem, bem tranquilo. Ou digitar alguma coisa. Deu tudo certo, Larissa? Que bom então. Que a gente. O bom é que a gente vai explicando e vocês não estão tendo nenhuma dúvida, a gente está até bem surpreso por isso, então acho que está funcionando as explicações bem certinho. Thaís, conseguiu fazer certinho?
Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Se a gente vai tentar responder de forma mais fácil, pra vocês entenderem, mas se não tiverem, tranquilo, a gente pode seguir então. Como o Léo tá fazendo ali, dá pra desenvolver diversas coisas. A gente preferiu não fazer algo tão trabalhado também por falta de tempo e porque a gente está fazendo algo mais iniciante, certo? Então acabaria que podia ficar meio complicado de fazer, mas isso, se vocês estiverem realmente interessadas e querem seguir alguma área ou sabe, até por hobby, podemos dizer, tem vários vídeos no YouTube. Nossa, tu acha assim, vídeo que não acaba mais de tutorial ensinando a fazer várias coisas. Ou no próprio Google, no site oficial do programa, tem várias dúvidas que o pessoal tira lá. Tem um fórum para tirar dúvidas, não só do Inkscape, como outros programas como Corel, o Illustrator, o Photoshop e aí vai. E a gente também nem chegou a mexer numa das partes mais importantes, que é a parte de camadas, que é a profundidade dos objetos, um sobrepõe o outro. Pode fazer meio que 3D, uma coisa, alguns detalhes mais legal, umas sombras. Todos os programas têm a opção de camadas e é uma das coisas mais importantes que tem, só que acaba também ficando um pouco mais avançado. Então a gente optou por não incluir. E também, agora que tu falou, Léo, bem importante dizer isso, que pode até clicar lá em camada, gerenciador, abre ali esse aí. Vocês podem ver que, explicando basicamente, tu poderia ter uma imagem numa camada e uma imagem em outra camada. Ou seja, se tu excluísse a imagem da camada 1, a da camada 2 ficaria intacta, mesmo que tivesse uma sobre a outra. Mas é que no Inkscape não é tão fácil de mexer e às vezes, quando eu quero dizer às vezes, quase sempre, tu acaba bugando, tipo, ele não acaba funcionando do jeito que tu queria, sabe? Não é tão prático mexer com camadas no Inkscape, por isso que a gente preferiu nem tentar mostrar para vocês, mas tem como, claro que tem, com bastante trabalho, porque é um pouco mais trabalhoso, mas tem ferramentas e softwares que fazem esse mesmo papel de camadas de um jeito mais fácil. Um que é gratuito, que tem disponibilidade ao nosso acesso, é o GIMP. É o software GIMP, que é gratuito e tipo tu baixa rapidinho também, igual o Inkscape. Ele tem essa funcionalidade de camadas um pouco melhor que o Inkscape, porque o GIMP ele é um editor de imagens, ao contrário do Inkscape, que ele é um creator, né? É um criador de imagens. Os dois podem criar imagem, os dois podem editar imagem, só que cada um foi criado para uma funcionalidade. Então acaba que o Inkscape não tem tanta praticidade. Pois é, eu tentei usar, peraí, deixa eu só ler aqui. Pois é, eu tentei usar porque eu já estou acostumado a trabalhar com camadas de software, mas fiquei bem confuso no Inkscape. É que o que acontece? Às vezes, quando tu tenta implementar uma imagem numa camada, acaba que ela também é gravada, entre aspas, em outra camada. E agora que tu falou, por exemplo, no Photoshop, ou no Corel, ou não sei, Illustrator, eu não cheguei a utilizar a parte de camadas. Mas no Corel e no Photoshop é muito prático. É tipo, tu cria uma camada e tu coloca qualquer figura que seja, cria uma figura ou não sei, alguma coisa, tu faz alguma cor ali, fica naquela camada e tu só vai conseguir mexer naquela cor, naquela figura, naquela imagem, se tu clicar na camada que tá aquela imagem e assim tu vai poder excluir, editar, aumentar e por aí vai. Mas funciona assim nesses softwares. Ao contrário do Inkscape, que é um pouco mais difícil e explicar daria muito tempo de aula, sério, sinceramente. Mas se vocês realmente tiverem vontade de aprender, tem vídeos no YouTube ensinando.
Eu posso até procurar um aqui rapidinho e mostrar pra vocês, ou melhor, mandar o link, porque mostrar o vídeo aqui não ia dar bom, ia consumir muito tempo de aula, e a gente tem mais uma tarefa ainda para realizar. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode seguir a aula. Bom, deixa que eu apresento agora então, Léo. Deixa eu só iniciar aqui. Por fim, bom, tá, vocês estão conseguindo enxergar? Tranquilo. Por fim, depois desse trabalho final, a gente pensou, será que elas realmente se interessaram, conseguiram aprender e gostaram do curso? Foi por isso que a gente pensou em fazer um formulário. E a ideia é utilizar esse resto da aula ainda que nós temos para vocês poderem preencher o formulário. Mas não se preocupem que não é um formulário só com bote sua resposta. Não, tem de marcar, é bem tipo, tem tudo ali, tem um pouquinho de cada, sabe? Então vai ser tranquilo de fazer e não vai ser algo chato. Deixa eu mandar o link para vocês aqui. Aí a gente vai, se vocês quiserem acompanhar, aqui eu vou mostrando cada uma das perguntas, mas se quiserem fazendo já, bem tranquilo também, vai por vocês. Só me confirma se vocês conseguiram abrir o formulário. Larissa, Thaís, sim. E Thaís, conseguiu abrir o formulário? Se não conseguiu abrir, pode falar, tá? Tranquilo então. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui também, fica mais fácil. Ó, a gente escreveu aqui que deixa eu botar a tela cheia. Ó, o design gráfico, formulário. Formulário em relação às 5 aulas passadas, formulário em relação às 5 aulas passadas. Deem sua opinião com sinceridade e façam críticas construtivas caso seja necessário. As perguntas devem ser respondidas em aula com uma duração de 15 minutos. Vai dar mais ou menos o tempo ali. Agradecemos muito a colaboração de vocês. Esperamos que tenham aprendido alguma coisa com os encontros e possam ter tirado algum proveito disso. Obrigado por presenciarem. Bom, vamos seguir. E a ideia é assim, agora vamos começar com as questões. Façam de acordo com o seu ponto de vista. Sobre a intervenção 1, ou seja, aula 1. Gostaram dos assuntos ensinados? Ou seja, lembram que na primeira aula a gente falou da questão teórica sobre o que era o design gráfico, algumas áreas, ou melhor, as áreas do design e especificadamente o design gráfico, que a gente explicou como é que funcionava, as marcas, os produtos, que a gente conversou em geral, sabe? Aí vocês podem responder aqui sim, achei interessante, não, não muito, poderia ser melhor. Bem, tipo, tranquilo não ter gostado da aula, mas a gente pede para vocês que respondam com sinceridade mesmo, porque vai ser importante para nós, tá? Então, vamos continuar aqui só para ir, senão não vai. Tá. Na real, deixa eu só voltar aqui, porque eu tenho uma opção. Caso tenha escolhido não, a gente fez isso. Se por acaso não tenha gostado muito, a gente colocou, utilizaremos essa informação para talvez uma futura oficina, ou seja, seria meio que um projeto de extensão além do que a gente está fazendo aqui nessa semana, sabe? Caso a gente tenha não digo uma crítica positiva, mas caso a gente consiga manter a oficina e desenvolva isso mais pra frente,
a gente pode acabar fazendo um projeto de extensão sobre isso. E aí vamos ver no que vai dar, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas, bom, a pergunta seria, por que não? O que poderia ter melhorado? Ou melhor, o que poderíamos ter melhorado? Ou seja, não gostou, o que poderia ter sido melhor, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Sim, achei interessante, então segue o ficha. Sobre a segunda aula, conseguiram fazer o passo a passo para a criação da logo? A segunda aula a gente fez ali a logo do Instagram, como o Léo tinha mostrado. A logo que estava ali na frente do primeiro trem. Então aqui tem, gostaram de fazer a logo? Sim. Pode ter, sabe, algo bem simples e não por talvez ser algo bem simples mesmo, não sei. Isso vai depender de cada um, mas como a pergunta anterior, não, tá. Aí, beleza, nesse aqui a gente não fez nenhum caso de, se não, por quê? Porque para não ficar tão repetitivo, né? Daí a terceira seria, algum desses motivos corresponde, ou melhor, o que dificultou na falta do entendimento? Não, tá, eu tô brisando aqui e na real tem sim, só que é de marcar. É porque eu já tava confundindo com a outra, mas sim. O que faltou na falta de entendimento, outro é falta de conteúdo, pouca interação com os alunos, a falta de organização, ou outro, se for não, né? Aí se for sim, segue a ficha. Só para lembrar o que aprendemos sobre a criação do trenzinho. Terceira aula, qual foi a parte que mais gostou dessa aula? Daí seria aqui uma resposta, gostei, né, da roda do trenzinho. Né, sei lá, pode ser algo simples ou pode fazer uma resposta bem produzida mesmo, vocês que sabem. A ideia é vocês realmente botar aqui e acharam. Então, vamos lá. Próxima. E o desenvolvimento do trem? Foi fácil de fazer o trem? Sim, mais ou menos, ou não, foi bem difícil. Deixa eu colocar não aqui. Não muda nada, porque para não ficar tão repetitivo desse aqui, lembrei que era nesse aqui, que não tinha um senão, né? Mas vamos lá. Agora seria da aula 4, que ou seja, foi a aula de ontem sobre as cores. Aprendemos sobre as cores e como fazer a projeção de um banner. Sobre a quarta aula, vocês acompanharam o que foi passado na aula? Ou seja, vocês conseguiram entender o conteúdo, vocês entenderam tudo o que a gente quis dizer sobre as cores e conseguiram fazer a projeção do banner? Seria mais ou menos essa pergunta. Aí se sim, tranquilo, se não, a gente não tem também. Sim ou não, é isso. E, bom, estamos chegando aqui ao final das perguntas. E a ideia aqui era a quinta aula. Na real, deixa eu só ver uma coisinha rapidinho. Aqui, ó. É que a gente fez o contrário. Eu sabia que tinha feito uma coisa ao contrário. Se a resposta for sim, se vocês realmente conseguiram fazer, entender o conteúdo, gostariam de aprender mais sobre as cores, aí seria interessante. Isso aqui seria uma pergunta mais... uma pergunta importante para nós sabermos se nós deveríamos continuar o projeto ou se não foi algo tão útil, sabe? Só para a gente ter mais uma noção, por isso que a gente colocou essa pergunta extra, podemos dizer. Vamos supor aqui que... vocês sabem, não faço a menor ideia. Acho melhor para a oficina. Parar. Faltou um R aqui, mas acho melhor parar com a oficina, vocês que sabem, faço a menor ideia. Seria interessante. Não, tanto faz. Aí por fim, chegando ao final, quinta aula. Por fim, o que acharam do trabalho final? Criativo? Incrível, que seria o 3, o 2 seria um... tá
tá na média ali, 1, 2 ruim, né? Então, aí ali também não tem, tipo, nenhuma pergunta caso, né? É só pra gente ter uma noção de como é que, o que vocês acharam do trabalho final, estavam esperando outra coisa, a expectativa foi muito grande ou acabaram se frustrando, é mais nessa ideia mesmo. E aqui, qual foi a aula que mais gostaram? Aí vocês podem dizer, aqui tem todos os assuntos das aulas, ó. Quinta aula, trabalho final e formulário, a influência das cores, gráfico vetorial e gráfico bitmap, criação do logotipo, ferramentas para projeção ou introdução ao design gráfico, que é o DG aqui. Aí vocês que sabem, vou botar aqui a última, próximo, e aqui seria o momento de vocês, podemos dizer, onde a gente deixou, ó, agora é o momento de vocês. Se tiverem alguma crítica construtiva ou algum comentário positivo para fazerem, vocês poderiam comentar aqui. Podem comentar, tipo, vocês podem elogiar, vocês podem criticar, vocês podem dizer algo que poderia ter mudado, alguma interação que não foi tão boa, o que vocês quiserem aqui, é o momento realmente de vocês. A gente quer saber a opinião. Não precisam fazer um texto longo, mas se quiserem também podem fazer um texto longo, bem tranquilo. A ideia é realmente colocar um comentário para nós termos uma base assim do como é que foi essa experiência de fazer aula conosco, nessa ideia. Então, vou só botar um A aqui que só para continuar. E por fim, daria aqui, ó. Obrigado a todos vocês. Estamos muito gratos por realizarem a oficina de design gráfico. Esperamos que com todos os assuntos e tarefas feitas, vocês tenham conseguido aprender um pouco sobre o design gráfico e que tenham se interessado mais ainda sobre o conteúdo. Agradecemos a colaboração de todos. A ideia é realmente essa de tipo agradecer vocês por terem presenciado essas aulas conosco, que foi importante a presença. Mesmo que a nossa divulgação tenha sido pouca, sabe? A gente não teve tanto tempo para divulgar, foi uma semana só. E mesmo assim a gente conseguiu para as aulas 2 pessoas, já foi muita coisa. Então a gente realmente agradece muito, muito mesmo por terem feito as aulas. A gente espera que vocês tenham aprendido bastante coisa, ou o mínimo possível, que tenha sido útil essas aulas para vocês. E é isso, a gente agradece. E se alguém tem alguma coisa para falar, que agora fugiu a palavra. Então é isso, acho, encerrando o nosso ciclo. Foi muito bom pra gente. A gente não tava com uma expectativa tão alta, a gente pode dizer, né, das aulas, mas a gente acabou gostando muito de dar aula para vocês. Foi muito gratificante. Então a gente encerra muito felizes com a participação de vocês. E se vocês têm alguma coisa a dizer, o que acharam das aulas? Agora a gente pode deixar nesses últimos 9 minutos aí um momento mais de conversa mesmo, de interagir um pouco. Interagir, talvez alguma curiosidade, alguma coisa pra falar. Vocês que sabem, sabe? Pode ser sobre softwares diferentes, pode ser talvez sobre o mercado de trabalho do design gráfico. Vocês não têm nenhuma dúvida sobre nada disso, tudo certo. Não precisa necessariamente ser do Inkscape, é bem abrangente. Se a gente conseguir responder
A gente, claro que vai, sabe? A gente tem um pouco de experiência, não digo muita, sabe? A gente tem um pouco de experiência nesses assuntos que a gente estudou bastante, mas não é tanto. Então, na medida do possível que a gente consiga responder, a gente vai. Se tem alguma dúvida, se quer falar alguma coisa. Eu escrevi bastante ali na última pergunta. Eu gosto de escrever, de falar. Mas enfim, repetindo um pouco o que eu disse ali, né? Eu já tinha algum conhecimento de algumas coisas que vocês falaram, porque eu vi no meu curso, no caso, que como é comunicação visual, a gente vê bastante dessas coisas. Mas foi bem interessante, assim, aprender sobre Inkscape, né? Que eu não conhecia. Eu tô acostumada com Photoshop, com Illustrator, com Corel, mais ou menos, assim. Mas é sempre muito interessante a gente aprender coisas novas, né? E ouvir também outros pontos de vista, assim, sempre o mundo do design tá sempre mudando, né? Tá sempre em constante mudança, assim, então foi muito gratificante para mim. E eu tenho certeza que vai me ajudar mais para frente, tanto no curso agora quanto mais para frente. Com certeza, é bem isso que tu falou mesmo, Larissa. O mundo do design, olha, tu dorme num dia, no outro dia mudou tudo. É bem isso mesmo. Uh, mas é importante, sabe? A gente entende, a gente tinha percebido já que tu já sabia bastante coisa. E é bom até pra gente, às vezes, pode ver que a gente algumas vezes nos atrapalhamos em algumas coisas. E acontece, sabe? Às vezes a gente acaba esquecendo alguma coisinha ali e acaba lembrando e é importante. Eu mesmo já fiz várias oficinas, ou melhor, já frequentei várias oficinas de cursos iniciantes mesmo, porque tinham coisas que eu acabei aprendendo sozinho, mas que a partir do momento que outra pessoa me ensinava, eu olhava por outro ponto de vista, como tu tinha falado, sabe? E isso abriu ainda mais o meu conhecimento, ainda mais uh, o que eu sabia sobre a ferramenta ou sobre o programa e acabava fazendo mais coisas do que eu já fazia, ou seja, eu tirei essa limitação que eu achava, eu sei de tudo sobre esse programa e já era. Na real, ninguém sabe de tudo, sabe? A gente passa aqui o conhecimento, tenta passar o que a gente sabe, tenta passar até o que a gente não sabe, às vezes não digo que não sabe, mas que a gente procura, pesquisa e isso tudo aprendendo também, aprendendo com vocês. A partir do momento que a gente erra na aula, a gente acaba aprendendo de novo, porque a gente realmente estava enferrujado ou esqueceu de alguma coisa e serve como aprendizado, sabe? Então, a gente agradece que tenha sido minimamente útil essas aulas para vocês e esperamos que no futuro distante, pode ser, ou até no próximo, vai que aconteça, a gente possa ver vocês ingressando talvez na área do design e se tornando pessoas famosas, ganhando muito dinheiro. Aí, ó, vai que acontece. Depois a gente vai dar uma olhada nessas respostas. Thaís, tem alguma coisa a contar? Pode ser. Na verdade, eu acho que vocês deviam continuar com isso, porque vocês explicam muito bem, sabe? As aulas foram muito legais. Se tu acha isso, que bom. A gente fica feliz de escutar uma resposta dessas, porque são basicamente alunos tentando ensinar alunos sobre o que sabem, né? É bem esse tema. Antes da gente começar a dar as aulas, a gente já tinha falado, nossa, a gente vai ter que ensinar as pessoas, acho que a gente nunca vai conseguir fazer isso, é impossível de ensinar os outros, mas não é assim, sabe? É porque a partir do momento que a gente ensina vocês, vocês também nos ensinam. A gente está o tempo todo trocando esse conhecimento, trocando esses dados e
eu percebo que a cada dia que estava acontecendo, que está acontecendo essas aulas, a gente aprende muito mais e quer saber mais sobre o software que a gente está ensinando. Acaba que para nós também serve de aprendizagem a tentar aprender o máximo possível para depois ensinar a vocês todo esse conhecimento que a gente adquiriu. Que bom que existem esses projetos do IF, com certeza. Uhum. É. Sério, se não fosse tipo a matéria de práticas de extensão, que é essa matéria que a gente precisa ter interação, e sinceramente não é algo que a gente está fazendo por obrigação, a gente está fazendo realmente gostou, sabe, de fazer. Então é bem importante esses projetos. Às vezes as pessoas têm essa visão meio errada de fazer por obrigação e acaba se tornando algo chato, sabe? Mas quando a gente estuda, se empenha no assunto, mesmo que não saiba tanto, mas se empenha em fazer, já muda tudo. A vibe muda, as aulas mudam, as pessoas que estão ensinando e aprendendo mudam. Então, eu, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que foi bem isso. A gente conseguiu passar o que a gente queria, a gente pelo menos tentou fazer isso. E a gente agradece muito pela companhia de vocês. 2 minutos para acabar a reunião e depois a gente não vai mais ter essas aulas, porque chega ao fim. Como é que o professor finalmente chegou ao fim das aulas, não aguentava mais. Mas, levando brincadeira à parte, foi bem importante fazer essas aulas e realmente a gente vai sentir falta de fazer elas. Provavelmente a gente vai continuar se der na telha, assim, se a gente acabar continuando, pode ter certeza que a gente vai comunicar vocês e vai fazer uma parte 2, só que uma parte avançada daí. Tentar aprender mais ainda sobre o software, até talvez outro software. Infelizmente não daria para fazer um projeto com softwares pagos, porque, bom, vocês sabem o porquê, não tem como, ele não vai pedir para comprar um software e a gente não pode fazer pirataria, então então o que daria para fazer, pegar um outro software e se especializar mais nele para poder, enfim, dar as aulas. Alguma consideração, Léo, Cauana? Senão acho que a gente pode encerrar as aulas. Eu acho que é isso. Léo? Só agradecer mesmo pela presença. Bom, a gente agradece bastante, então. Pode ver todo mundo agradecendo aqui, é a aula da graça. Então, a gente pode terminar por aqui. E bom final de semana pra vocês. Bom fim de... Agora podem aproveitar. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.